Bom, um circuito é um arranjo de componentes ligados uns aos outros por fios condutores ideais. Ou seja, são fios que a gente não vai considerar que tenham resistência interna neles. Tá? Resolver um circuito de corrente contínua é calcular o valor e o sentido da corrente em cada componente. Tá? Como a gente viu, para que se estabeleça uma corrente duradoura no condutor, é necessário manter uma diferença de potencial constante ali, pelo menos não constante, mas manter uma diferença de potencial entre as extremidades. E para isso a gente usa um dispositivo chamado de fonte de força eletromotriz, que é a nossa bateria, que a gente já começou a inserir na aula passada com os capacitores e que a gente vai agora, na aula retrasada, né, com os capacitores, que agora a gente vai dar um passo aí para frente. Tá? Dentre os componentes elétricos que a gente pode ter no circuito, a gente pode ter as fontes de força eletromotriz, ou que a gente vai chamar simplesmente de FEM, tá? Capacitores, resistores, outros dispositivos elétricos que a gente vai ver aí com o passar do nosso curso. Em particular, nesse curso a gente só vai ver mais mesmo um indutor. Tá? Então a gente vai começar com um circuito simples, que consistem apenas em resistores e fontes de força eletromotriz. Tá? E aí a gente depois, lá no finalzinho do capítulo, a gente vai incluir os capacitores e a gente vai usar as fontes de energia de corrente contínua, que fornecem uma força eletromotriz da mesma forma que uma bateria. Ok? Bom, dentro da fonte de força eletromotriz, um elemento de carga positiva dQ deve se mover de um ponto de potencial mais baixo para outro de potencial mais alto. É o quê? Você fala, professor, peraí, eu não estou entendendo isso. Isso não faz muito sentido na minha cabeça. Você está falando para mim que é o seguinte, olha só. Dentro de uma bateria, você tem uma pedra que sai do lugar mais baixo de uma montanha e sobe para o lugar mais alto da montanha. É o quê? Peraí, então alguém precisou levar ela lá. Eu precisei da energia para ela. Sim, essa energia vem de reações eletroquímicas que acontecem dentro da bateria. Essas reações que vão dar energia para o seu sistema. Então a fonte ela vai realizar um trabalho sobre o elemento de carga dQ, tá, a fim de forçá-lo mesmo a ir do terminal negativo para o terminal positivo. Tá? Então você tem uma carguinha que está saindo de um terminal de mais baixa energia para um terminal de mais alta energia. Tá? Lembrando, gente, que se a gente perguntar assim, olha, tá vindo para cá, mas para onde está isso aqui? É o sentido de uma carga positiva fazendo esse trajeto, tá? Mais do que está saindo de uma carga de um potencial de menor, um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial. E o campo elétrico está sempre apontando no sentido do mais para o menos. Então ele está indo no sentido contrário ao campo elétrico. Tá bom? Então a definição de fonte de força eletromotriz é quanto de trabalho por unidade de carga que esse cara faz. Tá? Numa fonte de força eletromotriz ideal, o bombeamento de cargas daqui para cá acontece sem nenhuma resistência. Bom, isso aí obviamente não existe, né? Mas quando você pega uma bateria real, uma FEM real, você vai falar que existe uma determinada resistência para que esse processo aconteça, só que a gente vai reduzir toda essa resistência a como se a bateria tivesse aqui uma resistência interna, tá? Porque é algo que a gente consegue mensurar, tá? Resolver, portanto, um problema de corrente contínua para a gente, por incrível que pareça, eu vou falar isso para vocês, significa perguntar, em algum momento, para onde está apontando o campo elétrico dentro do seu circuito. Vamos ver. Tá? Primeiro, eu vou resolver o circuito pela forma tradicional de conservação de energia. Ok? Então vamos pegar a equação da potência. Isso daqui, para um resistor, estabelece que num determinado intervalo de tempo dt, essa energia de RI2 dt vai aparecer no resistor do circuito como energia térmica. Então o circuito está liberando, o resistor está liberando essa energia. Certo? Durante esse mesmo intervalo de tempo dt, uma carga dq terá se movido através da bateria. E o trabalho que ela realizou sobre esta carga, né, seria simplesmente εdq, certo? Só que dq é I dt, então dw é εI dt. Então,
Esse foi o trabalho realizado pela bateria para tirar ela a carguinha de um potencial mais baixo para um potencial mais alto. Toda essa energia dada pela bateria vai ser dissipada pelo seu resistor. E olha só, num circuito que tem apenas uma bateria e um resistor, eu posso simplesmente fazer conservação de energia. Né? Então, a energia dada pela bateria vai ser igual à energia dissipada pelo resistor. Daqui eu tiro que εi igual a RI quadrado, ou que ε igual a RI, que a gente sabe da lei de Ohm, ou que I é ε sobre R, tá, medida em ampere. E qual é o sentido da corrente? Bom, se aqui está o mais, aqui está o menos, as cargas positivas vão se mover do polo positivo até o polo negativo e pronto. É isso. Certo? É uma forma simples de você resolver circuito através de conservação de energia, mas nem sempre a gente consegue fazer isso de forma tão fácil, porque nem sempre isso está assim tão trivial para a gente. Tá? Por isso a gente gosta de usar as leis de Kirchhoff. Tá? São leis de Kirchhoff ou lei das malhas. Tá? Então, as leis de Kirchhoff ou lei das malhas não são regras novas. Eu coloco assim, isso são leis de Kirchhoff, blá blá blá, mas isso tudo a gente já viu. Tá? Uma delas diz o seguinte, olha, a soma algébrica das variações de potencial encontrada ao longo de uma malha qualquer do circuito deve ser nula. Vou incluir aqui, para ficar mais bonitinho, de uma malha fechada, ou seja, você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, qualquer do circuito deve ser nula. E a gente já viu isso. Quando a gente definiu o potencial elétrico, eu falei, olha, o potencial elétrico independe do caminho. Lembra? Porque a força elétrica é uma força conservativa. Então, quando a gente definiu o potencial elétrico, a gente definiu que o potencial elétrico final menos o inicial é igual a menos a integral de I até F, certo? De E escalar ds. Agora, se eu saio de um ponto e volto ao mesmo ponto, eu estou fazendo VA menos VA é menos a integral do ponto A até o ponto A de E escalar ds, ou seja, a integral numa trajetória fechada é zero. E isso aqui a gente sabe que é zero porque o campo é conservativo. Ok? A outra lei de Kirchhoff que a gente usa é a chamada lei dos nós. Que a gente conhece a lei dos nós simplesmente como conservação de carga. Ou seja, se chega uma corrente aqui zero num determinado nó, ela vai separar em 1 e 2 de tal forma que zero é igual a 1 mais I2. Por quê? Porque a carga se conserva. Então, a forma de resolver circuitos usando as leis chamadas leis de Kirchhoff, né, ela é uma forma de usar, na verdade, que o campo elétrico é conservativo e que a carga se conserva. Então vamos lá, se eu saio de um potencial menor para um potencial maior, então eu estou ganhando potencial, eu vou ter que VB menos VA, né, esse aqui é o inicial, esse aqui é o final, certo? Então estou saindo de um menor para um maior, esse aqui vai ser maior que zero. Ou seja, menos a integral de A até B de E escalar ds é maior do que zero. Se eu saio de um potencial maior para um potencial menor, então eu estou falando que VB menos VA, quer dizer, esse aqui é o final, esse é o inicial, isso aqui é menor do que zero. Ou seja, menos a integral de A até B de E escalar ds é menor do que zero, você está perdendo potencial. Ok? A gente pode percorrer a malha, ou seja, percorrer a malha é fazer essa integral aqui de A até A de E escalar ds, ou de menos E escalar ds, que é VA menos VA, que é zero. Certo? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse menos a integral de A até A de E escalar ds e vou fazer, menos a integral de A até B de E escalar ds, menos a integral de B até C de E escalar ds, menos a integral de C até D de E escalar ds, menos a integral de D até A de E escalar ds. Separei essa minha integral, que é uma integral de A até A, em 4 integrais. Ok? Olha só, essa integral aqui, menos a integral de A até B de E escalar ds, isso aqui é o quê? É VB menos V de A.
VB menos V de A é esse cara daqui. Que é o quê? Exatamente, ó, a diferença de potencial da bateria. Ok? Aqui, se não tem resistência, não tem nada, a corrente está fluindo normal, o campo é zero de B até C. De C até D, eu tenho aqui uma resistência e eu tenho aqui um campo elétrico, então vou ter integral de escalar dl. Isso daqui é VD menos VC. Certo? E note que aqui, se a corrente está vindo aqui para cá, porque o campo está nesse sentido, eu estou perdendo potencial. Qual é o potencial que eu estou perdendo? O potencial da minha resistência. Menos a diferença de potencial da resistência. Que a gente sabe pela lei de Ohm que é menos RI. Certo? De D até A não tem nada, a corrente está fluindo lindamente, então esse cara daqui é zero. Então note que a diferença de potencial da bateria menos a diferença de potencial do resistor é igual a zero, ou seja, ε menos RI é igual a zero e I é igual a ε sobre R. Aí você fala, nossa professor, tudo isso aí você complicou com conservação de energia, estava mais fácil, né? Mas as coisas podem ficar bem piores e a lei das malhas vai ajudar bastante a gente. Mas a gente pode visualizar o circuito de uma forma melhor, se vocês quiserem, analisando assim. A gente está caminhando sempre na direção da corrente. A ideia é a gente sempre caminhar na direção da corrente, tá? E ela sempre vai do mais para o menos. Se você passar por um elemento que estiver indo na direção da corrente, há uma queda de potencial. Se você passar na direção que está indo contra a corrente, você está somando potencial. Tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é na bateria, né? Lembrando que o mais e o menos da bateria é o ponto na direção, mas a corrente flui no sentido contrário. Então, você consegue estar andando aqui, ó, no sentido da corrente, encontrou a bateria, ganhou seu potencial. Andou, tá vindo no sentido da corrente, perdeu o potencial. Ui! Meu vou mandar, teve o último. Ui! Desceu aqui no seu escorregador, né? E voltou para sua posição, onde o potencial inicial que a gente saiu aqui, né, VA menos VA é igual a zero. Você ganha de um lado, perde do outro. Dt menos VR igual a ε menos RI, I igual a ε sobre R. Agora, a gente pode ter mais de um resistor na jogada. Né? Isso funciona inclusive para quando a gente tem, por exemplo, a resistência interna de uma bateria. Como é que fica agora a situação? A situação é exatamente a mesma. Pense que a corrente sai do mais para o menos. Então aqui está o mais, aqui está o menos. Vamos colocar a corrente está vindo aqui. Certo? Vou sair deste ponto aqui, A, e vou voltar ao ponto A. Então estou caminhando aqui na direção da corrente. Ó, ganhei potencial da bateria. Certo? Mais VB. Estou passando, estou caminhando na direção da corrente, encontrei aqui a minha resistência. Perdi um pouco de energia. Menos delta, opa, aqui trocou, né? Aqui é 1, perdão. Aqui é 1, aqui é 2. Menos delta R1, mas eu também troquei aqui, ó. Passei por aqui, também perdi aqui, R2 menos delta VR2 igual a zero. Então agora é só substituir. Então eu tenho que ε menos R1I, que vem da lei de Ohm, menos R2I, que veio da lei de Ohm, corrente a mesma no circuito inteiro, é igual a zero. Então ε é R1I mais R2I, I é igual a ε sobre R1 mais R2. Note que seria equivalente eu pegar esse circuito aqui que tem duas resistências e substituir por um circuito de uma única resistência, que eu vou chamar de resistência equivalente, que é R1 mais R2. Mesma coisa. Então, sempre que eu tiver resistores em série, eu posso reduzir os meus resistores em série para um único resistor equivalente, cuja resistência equivalente é a soma das resistências dos meus resistores que estão em série. Isso serve para 2, isso serve para 3, isso serve para N. Ok? Esse também é o caso, né, como eu falei, quando a bateria tem uma resistência interna, onde a gente pode pegar, ó, tudo isso aqui é uma bateria. Certo?
Tudo isso aqui é uma bateria, e eu peguei esse carinha aqui, uma resistência interna, o mais e o menos estão aqui, então a corrente vai fluir assim. E você pode pensar que a diferença de potencial da bateria vai ser o quê? A sua fonte de força eletromotriz, o epsilon, dado pela bateria, menos a perda devido à resistência interna. Certo? Aí você pode pensar, ó, V da bateria menos a perda devido a essa resistência aqui, menos ΔVR igual a zero, da bateria epsilon menos RI vezes I, menos RI igual a zero, então I igual a epsilon sobre RI mais R. Ok? De novo, resistência equivalente. Você pode, ao invés de ter pensado tudo isso, você pode ter simplesmente escrito o seu circuito assim, mais menos. Eu tenho aqui, ó, minha resistência interna, a minha resistência R. E você fala, ó, caminha na direção da corrente, tô caminhando para cá. Vim aqui, opa, ganhei potencial, mais epsilon. Passei aqui, tô indo na direção da corrente, perdi potencial aqui na resistência interna, hein? Então é menos a resistência interna vezes a corrente. Continuei caminhando, nada está acontecendo. Opa, encontrei uma outra resistência, estou caminhando na direção da corrente, também perdi potencial. Menos R vezes I. Esse cara daqui é zero. Você chega na mesma equação. Ok? Quando você está em paralelo, agora você não tem apenas uma malha. Você tem várias malhas. Tá? Mas você pode transformar esse problema num problema de uma única malha, como a gente tinha antes. Tá? Só que lembra, quando você está com eles em paralelo, significa que, né, pela aqui, ó, como é um condutor, uma superfície equipotencial, todo esse potencial está no mesmo V+, toda essa galera aqui está no mesmo V-, então todo mundo está sobre a diferença de potencial igual. A diferença de potencial nos resistores é a mesma. Só que aqui agora eu tenho um nó. Então vai chegar uma corrente I aqui e ela vai separar em 1 e 2, de tal forma que I é igual a I1 mais I2 por conservação de carga. Como a diferença de potencial é a mesma no resistor 1 e no resistor 2, eu posso escrever pela lei de Ohm que 1 é ΔV sobre R1 e 2 é ΔV sobre R2. Lei de Ohm. Como I é I1 mais I2, eu posso escrever isso como sendo ΔV 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Conservação de carga apenas. Ou eu posso substituir esse cara daqui por um 1 sobre o meu resistor equivalente, que é o que eu faço aqui. I é ΔV sobre R equivalente. Então, 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, eu substituí esses dois resistores em paralelo por um único resistor equivalente REQ. Certo? E eu posso fazer isso para quantos resistores eu quiser, né, em 3 ou mais resistores em paralelos, 1 sobre REQ, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e por aí vai. Então, do mesmo jeito que a gente brincou com a associação de capacitores, a gente pode brincar também com a associação de resistores. Bom, a figura... Agora vamos resolver um exemplo para vocês terem uma noção um pouco melhor. Eu vou fazer alguns exemplos nessa aula, que é algo que eu não costumo fazer muito nas aulas assíncronas, mas é para vocês terem uma noção melhor de como é a coisa, tá? A figura mostra um circuito que contém uma bateria ideal de 12 volts, não há resistência interna, por isso que ela é ideal, tá? E 4 resistores com R1 igual a 20, R2 igual a 20, R3 igual a 30 e R4 igual a 8. Qual é a corrente na bateria? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é nós vamos usar a associação de resistores para transformar o meu problema de 4 resistores em um resistor equivalente. Tá? Olhando assim, você pode ter dificuldade de perceber que R2 e R3 estão em paralelos e R1 estaria em série com o equivalente de R2 e 3 e em série com R4. Mas se eu reescrever esse meu circuito, a gente sempre procura reescrever de forma que fique mais fácil. Eu posso reescrever meu circuito assim, ó, se vocês preferirem. R1 R2
R3 e R4. Esse aqui seria o ponto B. Esse aqui é o ponto C. É a mesmíssima coisa. Né? Note, eu passei por R1 e encontrei o ponto B. O ponto B eu posso ir tanto por R2 ou tanto por R3. Que é o que está exatamente aqui. Ó. Passei por aqui, encontrei R1, ponto B. Posso ir por R2 ou por R3. Ponto B, R2 ou R3. Eles se juntam no final no ponto C? Se juntam no ponto C. E depois eu passo para R4? Sim. Então R2 e R3 estão em paralelo. E todo mundo depois vai ficar em série. Então o primeiro que eu vou trabalhar são esses dois caras aqui, R2 e R3. Como eles estão em paralelos, R23, vamos lembrar? 1 sobre R23 é 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre R23 vai me dar R3 mais R2 sobre R2, R3. Então, R23, R2, R3 sobre R2 mais R3, que dá 12 ohms. Pronto, reduzi o meu problema de 4 resistores para 3 resistores, com agora R1, R23 e R4 estando em série. Se eles estão em série, então a resistência equivalente a R1, 2, 3, 4 é simplesmente a soma da galera. Somei todo mundo, deu 40 ohms. Então reduzi esse cara daqui a um circuito de uma única resistência, que é o meu R1, 2, 3 e 4. Certo? De 40 ohms, se a diferença de potencial é de 12 volts, a minha corrente é de 0,3 amperes, significa a corrente que passa por aqui é de 0,3 amperes, a corrente que passa por aqui é de 0,3 amperes, a corrente que passa por aqui é de 0,3 amperes. Mas qual é a corrente que passa em 2? Qual é a corrente que passa em 3? Né? Porque a corrente que chega aqui, a gente sabe, 0,3 amperes. Mas ela vai se dividir. 2 e 3. Como R2 e R3 estão em paralelo, eles possuem a mesma diferença de potencial. Diferença de potencial de 2 é igual a diferença de potencial de 3, que é igual a diferença de potencial do meu resistor equivalente. Então, o meu V23, que é o resistor equivalente 2 e 3, vai ser simplesmente a corrente, que a gente sabe 0,3 amperes, vezes a minha resistência 2, 3. Então, isso dá 3,6 volts. Significa que a diferença de potencial aqui é de 3,6 volts, que é a mesma diferença de potencial aqui. Então, minha corrente 2 vai ser simplesmente a diferença de potencial em 2 sobre R2. Isso é 3,6 sobre 20, isso dá 0,18 amperes. Se dá 0,18 amperes aqui em I2, significa que para I3 a gente já sabe 0,12 amperes. Ok? Bom, esses problemas que você consegue reduzir todo mundo para um único resistor é uma maravilha, né? Uma mão na roda, porque você acaba fazendo essas associações de resistores, né? E fica tudo bem mais fácil. Aqui eu já resolvi para I3. E agora quando você tem um caso desse? Primeiro, são várias baterias. Aí a gente já começa com uma complicação. Para onde está apontando a corrente? Porque no outro é fácil a gente saber, você vai do mais para o menos. Mas quando eu tenho várias baterias, para onde aponta a corrente? Ou com tantos resistores, como é que eu vou fazer para saber quem está em paralelo com quem, em série com quem? Porque olha a quantidade de conexão que eu tenho aí. Você vai enlouquecer se tentar fazer um problema, transformar esse problema num problema de uma malha única. Tipo, fazer associação de resistores até chegar no resistor equivalente. E olha, esse problema você resolve de cabeça. O problema fala o seguinte, olha, é conhecido como labirinto de resistores. Nesse circuito, todos os resistores têm uma resistência de 4 ohms e todas as baterias têm uma fonte de força eletromotriz de 4 volts. Qual é a corrente que passa pelo resistor R? E aí ele fala, você pode resolver esse problema de cabeça. E você pode mesmo. Tá? Pode parecer uma loucura, mas você pode mesmo. Por que labirinto de resistores? Porque aqui você vai lembrar da lei das malhas. Qual é a lei das malhas? A soma algébrica das variações de potencial encontradas ao longo de uma malha qualquer do seu circuito deve ser nula. Quando eu falo malha qualquer, pode ser essa daqui. Ó. Se eu saio desse ponto, percorro isso daqui
e volto para esse ponto, a soma de potencial das variações de potencial é zero. Se eu pego isso daqui, é zero. Se eu saio daqui, é zero. Não importa a sua malha. A soma algébrica das variações de potencial vai ser zero. Bom, então eu vou fazer isso usando esse cara daqui de exemplo, mas se vocês conseguirem resolver esse exemplo daqui, vai ser bem bacana, porque eu vou fazer isso na aula síncrona. Tá? Mas se vocês não conseguirem até a aula síncrona, vocês podem deixar que eu resolvo, mas eu acho que vocês deviam tentar entender aí, buscar como resolver esse problema que é bem simples. Mas vamos ver aqui esse exemplo aqui para mostrar exatamente o que eu quis dizer. Tá? Eu tenho aqui, olha, diversas baterias. Bateria 1, bateria 2, bateria 2. Na verdade são 3 baterias e duas com o mesmo epsilon. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 resistências. 4 delas têm o mesmo valor, 2 ohms. Uma tem o valor de 4 ohms. Ok? Bom, como é que você resolve um problema como esse? O melhor jeito de você resolver, primeira coisa que você tem que fazer é chutar. Literalmente chutar qual é a direção da corrente em cada ponto do seu circuito. Mas aí você tem que ser coerente, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, vou começar aqui do ponto A, tá? Estou falando que um aponta para cá. E um está apontando aqui da esquerda para a direita. Aqui, ó. Perdão, da direita para a esquerda, né? Quem está vendo? Da direita para a esquerda. Né? Aí você fala, mas professor, o mais dessa bateria está aqui e o menos está aqui. Mas nessa bateria 2, o mais está aqui e o menos está aqui. Então quem disse que vai vir para cá e não para cá? De novo, é um chute. Tudo que eu tenho que ser coerente. Então, e um está vindo aqui, continuou vindo para aqui e um vai continuar vindo para cá, tá vendo? Mantive a coerência. Então eu cheguei aqui nesse ponto B e cheguei aqui nesse ponto A aqui, tudo estava igual. Bom, tem todo esse pedaço aqui ainda, né? Então aqui eu vou falar que tem 1 e 2 descendo. Então note, se eu falo que tem 1 e 2 descendo aqui, de A para B, esse 2 vai se encontrar com 1 e B aqui, e eu vou falar que vai ter 1 e 3 passando por aqui. Tá? Todas essas minhas escolhas de 1 e 2 e 3 são chutadas, mas eu tenho que manter minha coerência. Significa o seguinte, se 1 está vindo aqui e 1 tem que passar aqui. Se 3 está vindo aqui e 3 tem que passar por todo esse ramo aqui que não tem nó. Nos nós, eles têm que fazer sentido. Quer dizer, se 3 está vindo aqui, vai se dividir em 1 e 2. Então, I3 vai ser igual a I1 mais I2. Nesse nó aqui, vem I1, vem I2, os dois se somam e viram I3. Então, aqui também nesse nó, I3 igual a I1 mais I2. Tá? Que é esse cara daqui. E isso daqui, essa minha equação 1 aqui, é o que a gente tem da conservação de carga. Ok? Poderia chutar outros sentidos? Poderia. Eu só teria que se manter a minha coerência conforme o meu chute, mas eu poderia. Tá bom? Agora eu vou percorrer malhas. Existem 3 malhas que eu posso percorrer aqui. Tá? Mas note, eu tenho aqui a incógnita I1, I3 e 2. Eu já tenho uma equação. Tenho 3 incógnitas. Eu já tenho uma equação que vem da conservação de carga. Eu posso percorrer 3 malhas. A malha azul, que é essa primeira malha aqui da esquerda. A malha amarela, essa segunda malha aqui da direita. Ou eu poderia ainda fazer uma malha lilás, que seria essa malha externa aqui. Poderia. Tá? Mas aí eu teria 4 equações para 3 incógnitas, significa que elas não são linearmente independentes. Eu escolhi, portanto, fazer a malha azul e a malha amarela, então, ou a malha 1 e 2. Tá? Então, para fazer essa malha aqui, ó, 1 e 2. Tá? Para fazer essa malha 1 aqui, eu vou sair de A e eu vou voltar em A no sentido anti-horário. Então, ó, tô percorrendo aqui. Estou caminhando no sentido da corrente
perdi potencial. Potencial maior, potencial menor, porque a corrente está vindo aqui para cá. Então eu perdi potencial menos I1R1. Continuei vindo aqui. Saí do mais para o menos, também perdi potencial. Menos ε1. Vim para cá. Estou caminhando no sentido da corrente. A corrente está saindo do positivo para o negativo. Então também perdi potencial aqui, ó. Menos I1R1. Segui minha vida. Saí do menos para o mais. Opa, ganhei potencial. Mais ε2. Se a corrente está vindo assim, significa que esse é o positivo e esse é o negativo. Então eu estou ganhando potencial ao percorrer esse cara aqui. Mais I2R2. Voltei para o meu ponto A. A soma das variações tem que dar 0. Então, o meu R1 é 2 ohms. Então eu tenho a soma aqui. Eu tenho a soma aqui, né? De menos I1 R1 menos I1 R1, como R1 vale 2, vai me dar. É que eu já troquei o sinal, né? 4 I1, tá? Aqui eu tenho mais I2 R2, que eu também troquei o sinal para menos agora. Então R2 é 4, vai ficar menos 4 I2. Mais ε2 mais 6 menos 3 dá mais 3. Passei para o outro lado, daria menos 3, como eu troquei de sinal, dá mais 3. Então essa aqui é uma equação que eu chamei de equação 2. Ok? Vamos pegar uma outra cor aqui. Agora eu vou pegar a malha 2, também partindo de A, só que no sentido horário, ou seja, eu vou percorrer isso daqui, ó. Poxa vida, estou indo, a corrente 3 está vindo daqui para cá, então aqui é o mais, aqui é o menos. Note, eu estou ganhando potencial quando eu passo por esse cara, mais I3R1. Sigam andando aqui, saio do mais para o menos, opa, perdi potencial, menos ε2. A corrente 3 está aqui, ó. Então está vindo do mais para o menos, eu estou no sentido contrário à corrente, eu estou ganhando potencial, mais I3R1. Segui minha vida aqui, ó. Agora ganhei potencial mais ε2. Estou indo também no sentido contrário à corrente. Ganhei mais I2R2. Isso aqui é igual a 0. E, portanto, eu vou ter menos ε2 cortando com mais ε2. Mais I3R1 mais I3R1. Dá 4 e 3, mais 4 e 2 igual a 0. Então, dessa equação aqui, eu tiro que 2 igual a menos I3. Certo? Se 2 é igual a menos I3, eu posso simplesmente substituir na equação de conservação de carga. Aqui. E eu tenho que I1 vai ser 2 vezes I3. Certo? Nossa, I1 é 2 vezes 3, eu coloquei 2 igual a 2 vezes 3. Agora sim, I1 igual a 2 vezes 3. Certo? E como I3, ou então I1 igual a menos 2 vezes I2. Se I1 igual a menos 2 vezes I2, eu tenho o quê? Que menos 8 I2 menos 4 I2 é igual a 3, ou seja, eu vou ter aqui que I2 é igual a menos 3 sobre 12, que é menos 1 quarto, que é igual a menos 0,25 amperes, certo? E aí eu vou ter aqui 3 é igual a mais 0,25 amperes, e I1 é igual a meio ampere. Que foram exatamente os resultados que eu obtive aqui. Então, combinando as três equações, eu tenho que I1, I2 e 3, I1 dá meio, I2 dá menos 0,25 e I3 dá mais 0,25. O que significa o fato de I2 ter dado menos 0,25? Eu tinha chutado I2 para baixo. Na verdade, esse meu chute está errado. I2 é de baixo para cima.
De forma que 2 mais I3 dá I1. E 1 aqui vai se transformar e dividir em 2 mais I3. Ok? Você está livre para chutar o sinal que você, chutar o sentido da corrente que você quiser e a malha com que você quiser para fazer, mas você tem que sempre manter a consistência do problema. Você tem que ser coerente do início ao fim, tá? Tomem muito cuidado com isso. Fala rapidinho para vocês de amperímetro e voltímetro. Um instrumento usado para medir corrente elétrica é geralmente chamado de amperímetro, né? E ele é sempre colocado em série com o circuito onde você quer medir a corrente. Por quê? Bom, se eu quero saber a corrente que está passando num determinado resistor, qual é a corrente que passa nesse R? Bom, eu tenho que vir aqui e essa corrente que passar aqui vai ser a mesma corrente que vai passar aqui no meu equipamento. Porque aí, se eu colocar esse equipamento aqui em série com esse resistor, a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Beleza? Certo? Mas, você fala assim, mas professor, se você colocar um amperímetro ali que vai ter uma resistênciazinha interna, ele não vai alterar o valor da corrente? Ixi, vai. Então, o seu amperímetro ele tem que ter uma resistência que seja muito menor do que as resistências típicas que estão envolvidas no seu circuito. Certo? Um outro instrumento que é o instrumento usado para medir a diferença de potencial é o voltímetro. Aí ele tem que ser colocado em paralelo, por exemplo aqui, o meu voltímetro está em paralelo com R1, eu quero medir a diferença de potencial em R1. Porque eu sei que a diferença de potencial em R1 vai ser a mesma diferença de potencial aqui. Só que isso não vai fazer diferença também, professor? Porque olha só, antigamente tinha uma corrente que passava por aqui e vinha para cá. Agora essa corrente vai se dividir. Então a corrente que está passando aqui nessa resistência, ela é um pouco menor, ela é menor do que ela era antes. Então eu vou colocar o voltímetro ali, vai na verdade estar diminuindo a corrente que passa, então está diminuindo a diferença de potencial. Sim, para isso que você tem que fazer, você tem que pegar um voltímetro que tem uma resistência muito maior do que a resistência do que você quer medir. Que aí a quantidade de corrente que ele vai roubar só para fazer a medição da diferença de potencial, ela vai ser pequenininha. Então não vai alterar tanto a diferença de potencial assim. Tá? Na prática, o único instrumento que a gente usa mesmo é o multímetro, que realiza as duas medidas, certo? Além da medida de resistência, obviamente. Bom, só que até esse ponto do capítulo, a gente só trabalhou com circuitos que tenham fontes de força eletromotriz e resistores. Tá? Então, a corrente nesses circuitos ela não varia com o tempo. Agora a gente vai considerar circuitos que contenham capacitores, assim como fontes de força eletromotriz e resistores. Então aí esse circuito vai possuir uma corrente que vai variar com o tempo. Como assim, professor? Já mostro para vocês. Considerem um circuito aqui como eu tenho, com uma fonte de força eletromotriz, que está me dando aqui um epsilon, um resistor R e um capacitor C, de capacitância C. Certo? A gente vai fechar aqui agora a chave de tal forma que corrente vai começar a fluir aqui. Ok? A corrente é fornecida pela fonte de força eletromotriz que vai manter essa diferença de potencial constante no seu circuito. Inicialmente, o capacitor não está completamente carregado. Certo? Se ele está completamente descarregado, a corrente vai ficar fluindo. Mas vai chegar um ponto onde eu vou carregar completamente o meu capacitor e aí a corrente vai parar de fluir no seu circuito. Tá? Quando o capacitor estiver completamente carregado, a voltagem entre as placas será igual à voltagem fornecida pela fonte de força eletromotriz e a quantidade de carga máxima no capacitor será C vezes epsilon. Certo? Vamos ver como isso funciona. Bom, vou percorrer no meu circuito no sentido anti-horário, vou sair do ponto 1, vou sair daqui na verdade e vou voltar para cá, certo? Andei por aqui, opa, ganhei potencial, que é o potencial da bateria. Eu sei que a corrente sai do mais para o menos, então a corrente está fluindo aqui. Se a corrente está fluindo aqui, está saindo do mais para o menos, estou perdendo potencial. Como o mais está aqui, então significa que a placa positiva do meu capacitor está aqui, a negativa do capacitor está aqui. Então, conforme eu andar aqui, eu vou perder potencial, porque eu vou sair da placa positiva para a negativa do capacitor. Então, menos o potencial do capacitor. E isso tem que ser igual a zero. Ou seja, qual é o potencial da bateria? Epsilon.
Potencial de perda do resistor, menos I sobre R. Menos IR, perdão. Menos I vezes R. Potencial do capacitor, menos Q sobre C. Né? Lembrando que é igual a CV, a gente viu isso no capítulo 25. Mas notem o seguinte, a corrente I, ela é dQ/dt. Então, se eu substituo isso aqui, eu tenho uma equação diferencial para carga. Eu tenho aqui, ó, dQ/dt mais Q sobre RC igual a Epsilon sobre R. Eu não vou resolver essa equação diferencial aqui, eu vou dar resposta para vocês, mas a solução dessa equação diferencial, vocês devem já saber resolver, é que Q de T é Q máximo 1 menos elevado a menos T sobre RC. O meu Q máximo a gente sabe que é C epsilon, certo? E eu vou chamar esse RC aqui de tal, que é minha constante de tempo capacitiva. Ok? Constante de tempo, professor, R vezes C é tempo? Claro, a exponencial não pode ter unidade, né, gente? Isso aqui é carga, tem unidade Coulomb, isso aqui também tem unidade Coulomb. O argumento da minha exponencial não pode ter unidade de nada. Então, se T está em tempo, 1 sobre RC também tem que ser unidade de tempo. Tá? Então, Q de T é Q máximo 1 menos elevado a menos T sobre tal. Então, se eu tenho agora como a carga, como o meu capacitor é carregado com o passar do tempo, é só eu derivar isso e eu tenho como a corrente passa no meu circuito com o passar do tempo. Certo? Então, olha só que interessante. Certo? No instante t igual a zero, estou aqui embaixo, no instante t igual a zero, a carga inicial do capacitor é zero. No instante t igual a zero, a corrente vai me dar Epsilon sobre R. Esse cara daqui vai a 1 em t igual a zero, sobra apenas Epsilon sobre R. Então o capacitor está funcionando ali como um fio condutor. Só que conforme você deixa esse circuito por muito tempo, o capacitor vai se lotar de carga, da carga máxima que ele vai receber. Qual é a carga máxima que ele vai receber? C vezes Epsilon. Manda T para infinito aqui. Se você manda T para infinito aqui, esse cara daqui vai quer dizer, em t igual a zero, né? Esse cara daqui é 1 e a carga é zero. Agora vamos mandar t para infinito. Em t para infinito, esse cara daqui vai a zero. E a carga fica o Q máximo. Em t para infinito, esse cara daqui vai a zero da corrente. E aí a minha corrente vai a zero em t tendendo a infinito. Então o gráfico que você tem, ó, você tem ele carrega desse jeito. Note que quanto maior o tal, mais tempo ele vai demorar para carregar completamente. Aqui eu tenho Q sobre Q máximo, então está normalizado em relação à carga máxima. Quanto maior o tal, maior a capacitância, maior a quantidade de carga que você pode jogar ali. Mas mais tempo vai demorar para carregar. Quanto menor o tal, mais rápido ele carrega, mas também menos carga ele recebe. Mas também, mais rápido a corrente vai a zero. Então, dependendo do tipo de circuito que você quer, você consegue determinar através de qual é a sua capacitância e qual é o tempo que ele vai precisar para carregar e descarregar. Ok? Descarregar, imagina, para carregar e para perder e para a corrente ir a zero. Por que eu estou falando tanto de descarregar? Porque ele também consegue ser descarregado. É só você pensar o seguinte, eu simplesmente, né, comecei fechando aqui na chave 1, e agora eu posso simplesmente mover minha chave de 1 para 2 e ligar esse capacitor que estava carregado com uma carga inicial Q0 ligado a um resistor. Agora esse cara daqui vai funcionar com a minha bateria, que vai fazer com que corrente flua seja dissipada pelo resistor. Certo?
Então vocês podem lembrar do seguinte, a gente tinha isso daqui quando ele estava carregando, né? O que eu fiz agora? Igualei a zero a minha fonte de força eletromotriz, porque eu não tenho mais fonte de força eletromotriz. Então eu simplesmente tenho a equação que dq dt mais q sobre RC é igual a zero. Analisando a física do problema, a gente já pode pensar o que vai acontecer. Tá? Como eu tenho só um capacitor e um resistor, eu tenho que a corrente vai começar a fluir aqui e as cargas negativas vão se encontrar com as positivas e energia vai ser liberada pelo meu resistor até chegar a um ponto onde você não vai ter mais energia no seu circuito, você não vai ter mais carga armazenada no seu capacitor. Né? Então a carga no infinito tem que ser zero, a corrente no infinito tem que ser zero. Solução dessa equação é simplesmente que Q de T é um Q0, que é a carga inicial, né, antes dele começar a ser descarregado, elevado a menos εt sobre tal, de forma que em t igual a zero, meu Q de zero é Q0, e em t tendendo a infinito, meu Q de infinito é igual a zero. E a minha corrente é essa, de forma que a corrente em t igual a zero, ela vai ser simplesmente Q0 sobre RC, certo? E minha corrente em t tendendo a infinito é igual a zero. Ok? Então as equações que descrevem a dependência com o tempo do carregamento e de carregamento de capacitor envolvem todas o fator exponencial elevado a menos t sobre RC, que é a nossa constante de tempo tal capacitiva do nosso circuito RC. Tá? Então a gente geralmente caracteriza um circuito RC especificando a sua constante de tempo. Ok? Nós vamos tratar esse tipo de problema, nós vamos tratar os tipos de problemas de labirinto de resistores, né, como vocês viram ali. Na aula síncrona, a gente se vê lá. Tchau, tchau.